Olá, meus amigos, aqui é seu amigo pastor Ivo Rodrigues e estamos aqui para gravar mais uma série do resumo dos livros da Bíblia. Se você não é inscrito em nosso canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Hoje nós vamos estarmos falando sobre o livro de Juízes, o resumo do livro de Juízes, o sétimo livro da Bíblia, e esse é o nosso sétimo episódio. Nós estamos gravando uma série sobre o resumo dos livros da Bíblia e hoje nós vamos estar no livro de Juízes. Já gravamos aí livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e agora Juízes. O livro de Juízes é o livro de Juízes é o sétimo livro da Bíblia, ele tem 21 capítulos. O livro de Juízes tem 21 capítulos, ele tem apenas 618 versículos, são 618 versículos, tem 16.876 palavras, são 16.876 palavras. O maior capítulo do livro de Juízes é o capítulo de número 9, nele contém 57 versículos, é o maior capítulo, o capítulo de número 9, 57 versículos. O menor capítulo do livro de Juízes é o capítulo de número 17, contendo apenas 13 versículos. O livro de Juízes tem 151.292 letras. São 151.292 letras. O livro de Juízes é considerado um dos livros mais emocionantes da história. Alguém já me questionou e perguntou quantos são o total dos juízes. Tem uma lista que dá apenas 12 juízes. Nessa lista dá apenas 12 juízes e uma duração de 330 anos. Nessa lista que nós vamos passar para você, e a outra lista que é considerada mais oficial, que dá o total de 17 juízes e uma duração de 410 anos. Duraram aí os juízes. Vamos lá para a primeira lista, que muitos estudiosos contam que esses são os juízes que foram juízes em Israel, tirando aí 5 juízes. E agora vamos falar a lista ser os 5 juízes e a lista acrescentada com os 5 juízes. Olha aí, começando aí com Otiniel. Lembrando aí que quando Moisés morreu, Josué assumiu a liderança. Quando Josué morreu, então começou aí a liderança aí de Otiniel. Mas antes disso teve o rei da Mesopotâmia, o rei Cusã, que foi muito cruel e dominou Israel por um período. Aí levantou o primeiro juiz considerado, aí nessa lista aqui é o primeiro juiz considerado Otiniel. Depois vem Eude, depois vem Zangar, que é uma passagem muito rápida, que ele pegou um ferrão, que é aquele pau com a ponta de... bota um prego na ponta, então um ferro, para tocar gado, tocar boiada e etc. E ele conseguiu matar 600 homens com um só ferrão daquele, Zangar. Tem poucos versículos, 2, 3, 4, máximo 5 versículos sobre ele, no máximo, mas foi um juiz. Tem também Débora, uma grande juíza, uma mulher que saiu para a batalha com a faixa etária de idade de 86 anos, com 10 mil homens que nunca tinha ido a um campo de batalha, para enfrentar um exército com mais de 30 mil soldados no comando de Assísera, que era então um grande general. E ela venceu esta batalha porque Deus enviou chuva. Só o comandante Assísera tinha 900 carros ao seu comando. Deus enviou chuva, virou água para todo lado, os carros atolaram, Assísera fugiu, todo o exército perdeu a batalha e entra aí Jael. Jael pega uma estaca, quando ele pede água, ela dá leite, bota a Cícera para dormir, e ela pega uma estaca e finca na cabeça dele, varando a ponta na terra. É uma história muito linda aí no comando de Débora. E Débora cantou esse louvor e ainda falou de Zangar. Também Gideão. O Gideão, ele teve aí um homem muito forte, teve aí 70 filhos. Uma história muito forte, a história de Gideão. Tem também a história de Tola, a história de Jair, a história de Jefté, que venceu grandes batalhas. Tem aí também a história de Ibson,
que também foi um juiz. Depois Elon, aí depois vem aí Abilon e depois vem aí Sansão. Nesta lista aqui são 12 e aí termina. Mas na lista oficial, uma lista que é mais considerada no campo teológico de muitos estudiosos, é a lista que começa com Moisés. Começa com Moisés como juízes, porque na verdade Moisés foi um grande líder, um juiz em Israel, julgou Israel por 40 anos. Depois dele vem aí a história de Josué. Moisés começou a liderar o povo de Israel com 80 anos, morreu com 120 anos. Depois vem Josué. Josué assumiu a liderança com 70 anos e morreu aí com 110 anos. Por isso que na lista dos 12 dá o total de 330 anos. Na lista, acrescentando Moisés e Josué, 410 anos. Aí, dessa aí veio Moisés. Aí vai Moisés entrando, Moisés na lista, aí já é o 13º, entrando Josué o 14º, aí nós coloca aí também na lista, que faz parte da lista, Samuel e Eli, aí completa aí 16 juízes. Agora, para terminar a lista, também tem Baraque, que é considerado em alguns estudiosos seminários como também fez parte de um juiz. Porém, na hora precisa, ele tentou recuar nos seus projetos, né? Muitas vezes as pessoas preferem cuidar dos seus afazeres humanos do que obedecer à chamada de Deus. Foi o caso de Baraque, mas ele também pode entrar nessa lista e pode ser devido estar nessa lista. Então completa aí 17 juízes no livro dos livros dos juízes, contando a história que Deus sempre levantava mais um. Sempre caía um, Deus levantava outros. E esses homens, cada um deles tem uma história emocionante. A de Gideão, que foi para a batalha, venceu um exército de 31 mil homens apenas no chamado de Deus. Pegou um cântaro, colocou dentro dele fogo em vez de água, e Deus disse: divide em 3 partes. Era só 300 homens. Mas até mesmo Gideão não sabia como vencer essa batalha. E ali em cima do monte tinha lá 31 mil soldados. Mas aquele povo, os midianitas, eles tinham uma lenda que todos os soldados que eles mataram na guerra voltaria com cabeça de fogo e tocando trombeta. E Deus deu essa ordem para Gideão pegar a trombeta, tocar numa mão e levantar cântaros vazios, que é de carregar água, com tocha de fogo. Então, quando eles viram isso e viu cantando e aquelas bolas de fogo, o exército inimigo saiu desesperado, correndo, fugiram. Então eles venceram uma grande batalha. Gideão venceu uma grande batalha. Jefté também tem a história dele. Capítulo 11, era porém Jefté, homem valoroso, valente, corajoso, porém filho de uma prostituta. Foi expulso da sua casa. Ele podia ter guerreado com seus irmãos, mas ele preferiu sair, mas depois ele voltou para ser honrado pela glória de Deus. Também tem a história aí de Samuel, orado, desejado ali, que já começa outra história, mas faz parte dos juízes. Samuel, que foi aí profeta, sacerdote e juiz. Aí também nós temos, no livro de Juízes, nós temos uma história muito linda de Sansão, que tinha uma força inexplicável. Era a força no cabelo, as 7 tranças, era o segredo de Deus. Já diz que aquelas 7 tranças de Sansão representam os 7 cartizal do Senhor. Os cartizal do Senhor são colocados aqui 7, e eles ficam aqui com fogo aceso. E o de Sansão era virado as tranças para baixo, representando que o poder vinha do alto, apoderando dele, e ele ali tinha uma força inexplicável. Isso é uma coisa muito forte que está aí no livro de Juízes. Sem contar que no livro de Juízes também tem muitas histórias. Se nós fôssemos falarmos aqui, nós ia passar o dia, a noite, o ano todo, porque são histórias maravilhosas. Mas o maior foco da história é que Deus levanta. Deus sempre levantará alguém. Deus nunca deixará você sozinho na batalha, nunca deixará o seu povo sozinho na batalha. Deus está presente para sempre levantar alguém e dar força para continuar e a reinar e vencer as batalhas. As batalhas que estão de perto, estão de longe. Então Deus sempre levantará. O livro de Juízes, ele nos ensina coisas muito fortes, porque às vezes nós pensamos que Deus vai levantar só de um lado do outro. Deus levanta as pessoas conforme Ele quer levantar. Sempre Deus levantava. Uns praticavam coisa errada, Deus levantava outro, e levantava outro. E assim a obra do Senhor não parava. A obra do Senhor continuamente trazido pela graça de Deus. Aí
demonstrado nos dias atuais que Deus sempre levantará homens e mulheres. Às vezes nós é que não damos crédito, não prestamos atenções no que Deus fala, mas Deus sempre levanta alguém. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, continua ligado, vamos lançar aí logo o livro de Ruth, que é o 8º livro da Bíblia, e você está conosco aqui. Um grande abraço do seu amigo, pastor Ivo Rodrigues, para a glória de Deus.